Ganhei massa muscular, Ed, através do treino de força e fazer treino HIIT. Entendi isso. Segunda estratégia é você se alimentar através de alimentos que eu chamo de alimentos nobres. Isso é importante, alimentos nobres. E por que você precisa se alimentar através de alimentos nobres? Se você precisa ganhar massa muscular, você precisa colocar minimamente, diariamente, uma quantidade de proteína para você ganhar massa muscular. Simples assim. Massa muscular só ganha com estímulo. Você estimula ele. Você estimula através do treino de musculação. Não tem como ganhar massa muscular se você não estimula, beleza? Através da musculação. E depois, como que você vai fazer esse músculo crescer? Você já estimulou ele. Como que ele vai crescer agora? Você precisa fazer o quê? Colocar um papazinho legal para dentro da barriga. Você precisa agora ajudar ele a crescer. E qual é o macronutriente, o nutriente que é essencial nesse processo de aumento de massa muscular? O tijolinho que vai construir a sua massa muscular. Qual que é? É a proteína. Então, se você hoje se alimenta de qualquer jeito, sabe, não tem uma alimentação rica aí, digamos, em proteínas, não come nem o mínimo, dificilmente você ganha massa muscular. Dificilmente você vai ganhar massa muscular. Principalmente agora depois de 40 anos. E vamos só resumir. O que é o mínimo aqui, Ed? Vamos pegar o meu exemplo de novo. Eu tenho falado bastante isso nas lives aqui. Vou dar uma dica bem geral. Cada caso é um caso. Eu vou dar a quantidade de proteína, vou falar para você aqui agora, a quantidade de proteína que você deveria comer diariamente. O mínimo, para você não ficar no prejuízo, para você não perder massa muscular, para você não começar a engordar. Então, o mínimo de proteína que você precisa comer diariamente, principalmente a gente, que a gente tem que dar um tiro certo. Vale mais você comer um pouquinho mais de proteína do que você comer menos e ficar em déficit proteico. Beleza? Então vamos lá, qual que é o mínimo que você precisa comer? Vamos pegar uma pessoa, gente. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa sedentária. Tá? Uma pessoa que está parada, não faz exercício físico, uma pessoa que limpa a casa, às vezes sai com o cachorro, sai para brincar com os filhos, às vezes fim de semana sai para fazer um passeio. Tá? Uma pessoa que vive uma vida normal, que não faz exercício físico, tá? Porque se você faz exercício físico, você precisa comer mais proteína comparado com aquelas pessoas que não fazem exercício físico. Então eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos pegar uma pessoa, tio Ed. Vou imaginar o tio Ed aqui, eu tenho 45 anos, 1,70 m, 70 quilos, beleza. Então o mínimo de proteína que eu, tio Ed, deveria comer se eu fosse sedentário, se tivesse parado completamente, seria 1 grama de proteína para cada quilo. Isso é uma conta bem simples. Não é exatamente assim, mas só para você entender melhor. Para você não ficar batendo cabeça aí, tá? Então vai ser 1 quilo de proteína por peso corporal. Então se eu tenho 70 quilos, eu preciso comer 70 gramas de proteína todos os dias. Todos os dias, para não ficar no prejuízo. Ed, eu tenho 80 quilos, você precisa comer 80 gramas. Tio Ed, eu tenho 50 quilos, você precisa comer 50 gramas. Tio Ed, eu sou homem, preciso comer mais proteína que mulher? Não, vocês vão pegar pelo teu peso. Depende do exercício que você faz, depende da intensidade, quantas vezes, só conversando pessoalmente com a pessoa que a gente entende isso, tá? Por exemplo, o Leandro, que eu mostrei para vocês lá no começo, o Leandro comia pouca proteína. Você viu que ele ganhou muita massa muscular porque a gente ajustou a alimentação dele. Então ele passou a comer mais comida do que antes de entrar no programa. Olha que interessante, olha que bacana isso. Então o mínimo seria isso, tá, gente? Comer 70 gramas de proteína. Agora você pode estar me perguntando, tio Ed, como que eu vou encontrar 30 gramas de proteína para eu suprir a minha necessidade diária, mínima, para não ficar no prejuízo? Como que eu consigo buscar isso na comida? Muita gente faz confusão achando que 100 gramas de carne tem 100 gramas de proteína. Não, gente, não é assim não. Tem gente que fala, tio Ed, 100 gramas de frango tem 100 gramas de proteína. Não, a conta não é essa, beleza? Então a conta, de uma forma geral, tá bom? Então a gente vai falar assim, cada 100 gramas de carne, quando a gente fala carne, estou falando peixe, estou falando frango, estou falando carne vermelha, em média, tem aí 20, vamos arredondar para 25.
A gente fala entre 20, às vezes 27, 28, vou colocar para 25 gramas. Cada 100 gramas de carne tem 25 gramas de proteína. Beleza? Então, legal. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se eu acordar de manhã comer 3 ovos, cada ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Então, se eu comer 3 ovos, são 18 gramas. Vou arredondar para 20. Já comi 20 gramas no café da manhã, na parte da manhã. Agora, para completar 70 gramas, faltam 50 gramas. Então, se eu comer um bife mais ou menos, né, médio, tem 100 gramas de proteína. Tem 25 gramas de proteína, desculpa. Um bife com 100 gramas tem, em média, 25 gramas de proteína. Então, beleza. Já matei 25 gramas na hora do almoço, agora faltam 25 gramas para eu comer ali, completar, digamos ali, o meu mínimo diário. Aí eu vou ali na janta e como mais um bife, ou como mais ovos, ou como um frango, ou como um peixe. É claro que a gente encontra proteína também em vegetais, em outros alimentos. Estou citando aqui de uma forma bem simples para vocês. E aí eu entreguei ali, digamos assim, a minha quantidade diária necessária para eu não perder massa muscular. Fechou? Então depois, se você faz musculação, é mais. Tem gente hoje comendo essa conta 2 por peso corporal, 2 gramas por peso corporal. Tem hoje estudos mostrando pessoas comendo 3 gramas por peso corporal, até 4 gramas por peso corporal. Então depende muito da pessoa, tá? Citei aqui 1 grama por peso, porque é uma média para uma pessoa que está parada, uma pessoa que está começando, para você ter uma base só, para você olhar para aquilo que você está comendo aí.